Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 1, o verso de número 8. Bem conhecido, mas abra a Bíblia a si mesmo, porque é bom, é didático a gente abrir a Bíblia, ler a Bíblia na casa de Deus. Atos 1:8, o que diz aí? A igreja, toda a igreja junto, mesmo sentado, vamos lá, 1, 2, 3. Que maravilha! Esta palavra foi dita por quem? Vocês lembram? Uma fala de Cristo aí. Ele está dizendo para os discípulos que eles lhes serão testemunhas, tá? De Jerusalém aos confins da terra. E nós vamos falar de missões hoje. É o Dia Nacional de Missões, segundo domingo de setembro. E nós vamos trabalhar em torno desse dia, em torno desta data, em torno deste assunto, em torno desta ordenança de Cristo para mim e para você. Jesus, ele é o maior exemplo de missões, porque ele é o primeiro missionário. Ele foi um missionário enviado pelo Pai. Ele mesmo declarou isso lá em João 3,16. Vocês sabem de cor, quem está escrito lá? João 3,16. Vocês sabiam, viu como é didático isso aí? Queridos, o próprio Jesus, ele testificou que ele era um missionário. Ele foi enviado pelo Pai, por causa do amor de Deus por mim e por você. Ele enviou o primeiro missionário para anunciar as boas novas, para anunciar o Evangelho, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Então Jesus, ele deu o exemplo de missões para nós, e quando ele encerrou o seu ministério terreno, transferiu esta responsabilidade para os apóstolos, para a igreja, os discípulos ali, ele também outorgou esta responsabilidade para a igreja, afirmando, dando uma ordem, primeiro lá, tanto em Marcos quanto em Mateus, ele está terminando o livro, dando uma ordem, que é a grande comissão, dizendo: vocês farão discípulos em todas as nações, ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Então ele transfere esta responsabilidade para mim e para você. Então nós vemos aí o início da igreja já com a execução da obra missionária. Não existe igreja sem obra missionária, e a igreja deu continuidade a esta obra missionária. Filipe, por exemplo, foi o missionário enviado por Cristo através da perseguição à igreja de Jerusalém para fundar a igreja. Vocês sabem, quem estava na escola dominical sabe onde Filipe fundou a igreja. Eita, só o Jorge que não pode responder. Filipe fundou a igreja onde? Filipe foi levado pelo Espírito Santo a Samaria, aquele povo que era rejeitado pelos judeus, aquele povo, quem sabe, não sei se foi Filipe, mas ele estava ali no grupo dos 12, e quando os samaritanos não quiseram receber Jesus com comitiva: Senhor, tu quer que a gente ore para descer fogo do céu e matar eles tudinho? Jesus disse: não, rapaz, não precisa de tudo isso. Foi para lá que o Espírito Santo leva Filipe para ser um pregador do Evangelho. Filipe ali, um dos diáconos escolhidos ali pelos apóstolos, agora ele se torna um pregador exímio do Evangelho e funda a igreja de Samaria através da obra missionária. Foi Jesus que criou a perseguição, amados, em Jerusalém. Jesus, ele propiciou para que as pessoas saíssem do comodismo e ganhassem o mundo para pregar o Evangelho.
Além de Filipe, outros milhares também saíram fugindo de Jerusalém para diversas partes do mundo de então. Um grupo de discípulos fugiu para a Síria, chegando ali na cidade de Antioquia, e deu origem à igreja de Antioquia, que se tornou o grande centro missionário do primeiro século, enviando primeiros apóstolos missionários, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, como está na ordem do texto, e depois muitos outros missionários foram enviados a partir de Antioquia. A igreja, ela criou, nasceu, se expandiu através da obra missionária. Aleluia! Sempre chegou em algum lugar através da obra missionária. Você que não gosta de missões, se é que tem algum crente que não gosta de missões, é um sentimento equivocado que o inimigo está colocando no teu coração, porque a igreja não existe se não houver obra missionária. Nós aqui, amados, a Imperatriz, não existiríamos se não houvesse obra missionária, se vidas não tivessem sido desgastadas na presença de Deus, pelo Evangelho, por mim e por você. Louve a Deus pelos missionários do século passado, que trouxeram a igreja para a Imperatriz. Aleluia! E eu quero citar mais alguns exemplos, agora não bíblicos, mas faz parte da história do crescimento da igreja, da expansão do reino de Deus no mundo. Por exemplo, o Evangelho chegou à América a partir de 1620. E sabe como foi? O que foi que propiciou a chegada do Evangelho na América? Perseguição também. Chegou os colonos fugindo lá da Europa por causa de algumas pressões, principalmente por perseguição religiosa, e então chegando ali na América do Norte, trouxeram o Evangelho. Começou a expandir o Evangelho na América do Norte, mas foi no início do século XX, em 1906, que estourou uma bomba pentecostal nos Estados Unidos. Alguém já deve ter lido nas lições bíblicas ou algum livro da história da igreja sobre o avivamento da Rua Azusa. E dali nasceu uma grande obra missionária pentecostal que deu origem à Assembleia de Deus no Brasil em 1911, quando em 1910 chega aqui uma dupla de missionários pentecostais, agora já batizados com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e com a orientação do Senhor para dar início à obra pentecostal no Brasil. E ali surge a igreja Assembleia de Deus em 1911, 18 de junho de 1911, na cidade de Belém, no estado do Pará. As primeiras décadas foram marcadas pela expansão do Evangelho nas cidades da Amazônia e também nos sertões, utilizando barcos principalmente para chegar aos vilarejos e cidades interioranas. Em outras situações, jumentos, burros, cavalos, para as pessoas amontadas ou mesmo a pés, penetrando o continente, os sertões, as matas, as florestas, para levar o Evangelho de Cristo. Outros recém-convertidos partiram para regiões mais longínquas, como por exemplo, a chama pentecostal chegou no Maranhão, através de um missionário sueco também, em 1922, o missionário Clímaco Bueno de Asa, fundador da Assembleia de Deus em São Luís, no Maranhão, enviados pelos missionários Daniel Berg e Gunavingre. Isso tudo foi obra missionária, amados. Foi a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Isso só foi possível porque aquelas pessoas deram ouvido ao Espírito Santo do Senhor. Aquelas pessoas deram lugar à chama que ardia no coração para ganhar almas, para levar o Evangelho de Cristo àqueles que não conheciam. A partir de 1933, a igreja já em expansão em quase todos os estados do Brasil. Houve a necessidade de uma organização maior. Foi quando surgiu a Convenção
ou as convenções e ministérios regionais para dar um maior apoio aos missionários e os pastores locais também. Em 1940 surgiu, pela necessidade de dar mais base, sustentar o crescimento da grande igreja que se espalhava, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, denominada de CPAD, conhecida pela sigla de CPAD, esta sigla que está aí nas revistas da Escola Bíblica Dominical e em outros livros, pois se tornou uma grande editora de livros de Bíblia, da harpa cristã, por exemplo, e muitos folhetos. A CPAD foi criada ali em 1940 com esta finalidade. Quem lembra do jornal Mensageiro da Paz, muito famoso na época dos jornais, também foi criado a partir da CPAD. Tudo isso para dar sustentação à obra missionária, e a igreja cresceu, alcançou os mais distantes lugares, lugarejos, vilas, povoados desta nação, mas não ficou por aí. Louvado seja Deus. Houve a necessidade de que a igreja continuasse crescendo de forma formidável. Foi então que em 1975 surgiu a necessidade de se criar a Secretaria Nacional de Missões, conhecida pela sigla SENAMI. Esta secretaria da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, ela passou agora a dar suporte, treinamento e abrir campos missionários no Brasil e principalmente no exterior. Através desta obra, a Assembleia de Deus alcançou países da África, países da Ásia, países da Europa, países da América do Norte, países do Caribe, toda a América Latina. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? Obra missionária, a igreja em atividade, a igreja sempre se movimentando com o objetivo de alcançar os não alcançados com o Evangelho para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então a obra missionária nada mais é, obreiros, jovens da banda, irmãos do coral, juventude do coral, amada igreja, a obra missionária nada mais é do que a igreja de Cristo em plena atividade, em plena expansão. Louvado seja Deus. Às vezes nós nos ocupamos muito com movimentos esses, movimentos aqueles. É necessário, inclusive, que aconteça alguns movimentos na igreja para que a igreja continue dinâmica, mas o maior dinamismo na igreja, ele é visto, percebido através da obra de evangelização da igreja. A igreja precisa sair de dentro das quatro paredes, louvado seja Deus, para alcançar aqueles que não são despertados a entrar na igreja. E através da SENAMI, Secretaria Nacional de Missões, surgiu então o Dia Nacional de Missões, o dia em que as Assembleias de Deus em todo o Brasil se empenham em falar de missões, em conscientizar sobre missões, porque infelizmente há cidades no Brasil em que a única coisa que se fala em missões na Assembleia de Deus é da Escola Bíblica Dominical, que tem uma lição que fala sobre missões, mas infelizmente existe muitas cidades do Brasil onde a igreja está apática, não faz missão, não sustenta missionário, parece que não se preocupa com a obra do exterior. Eu louvo a Deus por participar desta igreja, a Igreja Imperatriz. Eu cheguei aqui ainda jovenzinho em 95 e fui impactado, incendiado pela chama missionária que começava a arder no coração desta igreja, e para a glória de Deus nunca mais se apagou no meu coração esta chama. Louvado seja Deus. Mas continuando falando, amados, da evolução da igreja, o SETA, Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins, Araguaia, foi uma obra missionária, foi um projeto missionário da igreja de Belém, que foi idealizado por alguns pastores da época da convenção, no início do século passado, com o objetivo de alcançar
comunidade ribeirinha dos rios Tocantins e Araguaia, pois na época não existia Belém-Brasília, muito menos Transamazônica e muito menos os ramais que nós conhecemos. Hoje nós vivemos numa época pós-moderna, queremos ir a Xixá, tem asfalto, queremos ir em Amarante, tem asfalto, queremos ir em Grajaú, tem asfalto, em São Luís, em Brasília e Belém, as estradas estão pavimentadas. Naquela época não existia nem estrada, nem de burro era possível muitas vezes fazer esses caminhos. Então Deus deu, através do Espírito Santo, inspiração para o pastor convencional da convenção em Belém a mandar missionários através de barcos. Nesta empreitada, alguns missionários morreram de naufrágio, porque tem duas grandes cachoeiras, uma em São João do Araguaia, outra aqui acima de Imperatriz, e em alguns momentos aconteceram naufrágios, pastores perderam esposa, filhos, foi difícil o início da obra, mas os missionários não voltaram atrás, eles não desistiram de nós, louvado seja o nome do Senhor. Quando foi, queridos, em 1952, chegou aqui, vindo a pés do estado do Piauí, uma caravana de 16 pessoas, andando a pés, com criança dentro de jacá, no lombo de jumentos, e dirigiram o primeiro culto aqui nessa cidade, com o slogan da Assembleia de Deus, e de lá para cá, passaram-se 73 anos, a obra missionária cresceu nesta cidade para a glória de Deus. E Imperatriz hoje é conhecida no mundo inteiro. Se alguém fala na cidade de Imperatriz, lá na Coreia do Sul, certamente alguém vai se lembrar da cidade de Imperatriz por causa da igreja missionária. Se alguém fala de Imperatriz, quem sabe lá em Tóquio, certamente os crentes de lá vão se lembrar da igreja Imperatriz por causa da obra missionária. Se alguém citar no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em qualquer outra capital, certamente os crentes entendidos, eles se lembrarão: a igreja de Imperatriz. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja cresceu. Aquele jovem que fez parte do primeiro naufrágio, que sobreviveu, chamado Jairo Saldanha de Oliveira, ainda solteiro, estava no primeiro naufrágio, tornou-se o pastor da Assembleia de Deus Imperatriz. Tornou-se o pastor da convenção do SETA, que foi desmembrada de Belém e criou o serviço autônomo da convenção regional. Tornou-se o pastor fundador do maior empreendimento de construção da Assembleia de Deus no Brasil na época, que foi o lançamento da pedra fundamental do Templo Central em 1986. Algo desafiador para a época. O Templo Central, quando lançado e inaugurado, era o maior templo evangélico da América Latina. Graças à obra missionária que arde no coração da Igreja de Cristo. Quando foi em 1992, através de uma reunião de jovens, começou a fervilhar um sentimento missionário ali na congregação Canaã. E esta brincadeira que parecia ser, na visão de alguns pastores, que não ia dar certo, que não ia passar de um arranjo de jovens desocupados ou sonhadores demais, deu origem ao projeto Campos Brancos, que hoje nós conhecemos por SEMAD, a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de Imperatriz, que já tem 33 anos, que já enviou centenas de missionários, que já alcançou milhares de vidas, e hoje nós sustentamos mais de 600 missionários para a glória de Deus. Aleluia! Isto é obra missionária, queridos. Não é motivo para nos orgulharmos. Somos alegres por participarmos desta igreja missionária, por fazermos esta obra, mas ainda tem muito para alcançarmos. Diante do desafio que está à nossa frente, o que nós fizemos, obreiros, igreja, é quase que nada diante do que nós temos que alcançar. Mas o desafio está na nossa frente, como foi dito aqui pelo dirigente do culto. Devemos rogar ao Senhor para enviar ceifeiros. Observe que Ele não manda obreiro, porque obreiro tem muito. Tem obreiro preguiçoso, tem obreiro que não dá dízimo, tem obreiro que não contribui com missões, tem obreiro que fala mal do pastor, tem obreiro que é infiel à esposa, é prostituto, está na casa de Deus, tem obreiro de todo jeito. Jesus não mandou pedir obreiro para a obra, Ele mandou
vou clamar por ceifeiros. Quem são os ceifeiros? São aquele que sai para colher os campos que estão brancos. Ceifeiro é ganhador de alma. Ceifeiro é quem dá testemunho com a própria vida. Ceifeiro é quem está disposto a morrer pela causa de Cristo. Sejamos verdadeiramente ceifeiros desta obra, amados. Obreiros tem para todo gosto aí, mas ceifeiros são poucos. Ceifeiros são poucos. E é urgente que nós façamos missões, que nós alcancemos as nações para Cristo. Eu fiquei impactado com o projeto que o Espírito Santo colocou na vida, no coração do pastor Davi Botelho, que é de enviar jovens para a Europa. De repente você pode pensar, mas a Europa não tem necessidade, por que não envia para a África? Por que não envia para os países da Ásia, onde é proibido pregar o Evangelho? Você mandaria o seu filho para ser morto por alguém lá? Certamente você não gostaria, mas a Europa, ela está sendo inundada por jovens, por pessoas de lugares onde o Evangelho é proibido, como no Nepal, por exemplo. Só Portugal já recebeu mais de 50 mil nepaleses nos últimos anos. E essas pessoas estão vindo com a necessidade de aprender o português, de aprender o inglês, para encontrar o mercado de trabalho. Geralmente são pessoas que estão vindo doutrinadas pelo islamismo. Os jovens enviados para essas regiões, eles irão com uma preparação para ganhar essas pessoas para Jesus, para evangelizar, por exemplo, o nepalês, aonde ele não pode entrar lá no Nepal, não consegue subir as montanhas do Nepal e falar de Jesus livremente. Ele vai conseguir evangelizar lá em Portugal, lá na Irlanda, lá na Alemanha, lá na França, lá na Grécia. Ele vai conseguir falar de Jesus, e estes naturais vão voltar para os países proibidos, vacinados pelo cristianismo e levando a mensagem boas novas para as suas nações na língua materna, e assim o nome de Jesus vai ser propagado em todo o mundo. É lindo, amado, esse projeto. Às vezes você pensa que a igreja está parada. A igreja não está parada. Deus tem despertado homens para pensar, para sonhar com salvação de multidões de pessoas. Vamos abraçar o projeto destes homens e vamos fazer a nossa parte. É bom a gente ir, mas nem todos nós estamos dispostos. Vamos contribuir com aqueles que estão dispostos a ir. Vamos orar por eles. Orar por missões, amados, é fundamental, é importante. Eu já contei vários testemunhos de pessoas que foram salvas da morte, foram livres lá por causa da oração da igreja aqui, onde o Espírito Santo incomoda alguém para orar, levanta a igreja para orar por alguém que está numa situação difícil lá, e Deus livra, Deus muda a história, Deus opera milagres. A oração da igreja muito pode em seus efeitos, principalmente quando essa igreja é apaixonada por missões. Deixa quem quiser falar contra missões ao teu lado, à vontade, deixa falar à vontade. Não se deixe escandalizar por essas pessoas. O chamado de Jesus é para você. Faça você, se você puder influenciar os outros a fazerem, faça também, mas não se deixe influenciar negativamente. Não fique tranquilo se você passar o mês e não depositar a tua oferta para o missionário. Você come todo dia, você toma café, almoça e janta, o missionário está lá. Você precisa lembrar dele na hora do seu café da manhã, você precisa lembrar dele na hora do seu almoço, do seu jantar. Inclusive eu tenho uma fórmula e eu gostaria de multiplicar para você. Você que já me recebeu em casa para uma refeição, certamente você está se lembrando agora dessa fórmula. Sempre que eu estou orando solenemente pela alimentação, pela mesa de alguém, eu peço ao Senhor que se lembre do órfão, da viúva, mas também se lembre da mesa do missionário. Tenha um coração missionário. Deixe o teu coração arder por missões. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa o teu coração arder por missões,
porque já foi feito muito. É bonita a história da Igreja de Imperatriz, a Igreja da SEMAD. Estamos formando quarta-feira a 58ª turma de missões. São 2 turmas por ano, uma começa em fevereiro, a outra começa em julho. 70 dias de internato. Esses missionários fazem 4 refeições por dia, come, dorme, banham gratuitamente. É de graça, mas não é barato. Isso é graça ao teu coração missionário. A chama que arde. Quando as pessoas são movidas a doar um boi, a doar um porco, a doar um carneiro, a doar tantas outras coisas, Deus tem levantado mantenedor de todas as formas para abençoar esse projeto. E sabe, a gente sempre trabalha, sabe com quantos milhões em caixa? No vermelho. Todo mês. Todos os meses a equipe de missões reúne lá naquela sala de administração, já participei dessa oração algumas vezes, e levanta e diz: Senhor, está faltando tantos mil para os missionários, mas nós cremos na provisão do Senhor. E no dia seguinte Deus manda, porque essa obra é dele, amados. Esta obra é dele, não vai faltar. Acredite você ou não, contribua você ou não vai faltar, porque Ele honra aqueles que creem e obedecem o seu chamado. Queridos, Deus conta conosco, e nós precisamos nos comprometermos com muito mais, precisamos estar dispostos não só a falar, a promover, mas a ir também, a doar a nossa vida. Eu me apaixonei por missões desde que cheguei em Imperatriz. Já fui promotor de missões por onde passei. Depois o Senhor me preparou para a obra, me chamou para a obra, está me preparando até hoje. E eu estou sempre envolvido com missões pela misericórdia de Deus. Hoje eu sou secretário da SEMAD. Fui chamado para um desafio maior, que minhas pernas estão trêmulas até agora, mas eu estou dizendo para o Senhor: não direi não ao teu chamado para a minha vida. Eu estou nas tuas mãos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Irmão, se eu não servir para servir a Deus, eu não sirvo mais para nada nesta vida. Se eu não servir para atender o chamado de Deus, eu não sirvo mais para nada. Muitas vezes o chamado de Deus dói, causa feridas. Foi assim com Paulo, foi assim com Silas, foi assim com Pedro, foi assim com Estevão. Causa feridas. Algumas delas nos levam à morte. Mas se nós não servirmos para sermos fiéis a Deus, para sermos testemunhas eficazes de Jesus, de que adianta a nossa fé? De que adianta, irmãos, nosso cristianismo de fachada? Não adianta nada. Então que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça para poder dizer: eis-me aqui, Senhor, conte comigo. Mas não é só dizer não, amados, é dizer e fazer. Porque tem irmãos que dizem: eis-me aqui, vou dar, eu vou fazer, mas não faz nunca. É igual aqueles que a gente faz um pedido aqui para uma reforma da igreja, sempre bota o nome, é o primeiro a botar. Tem uns que a gente dá vontade de dizer: não bota não, indivíduo, vai só atrapalhar a estatística, porque nunca cumpre. Se vai lançar uma pedra fundamental, ele é o primeiro a dizer que dá 10 sacos de cimento. Depois o pastorzinho vai lá atrás dele, ele fica se desviando do pastor: não dá, não contribui. Isto é avareza, é mentira. Deus quer que nós nos disponhamos a fazer e façamos de fato, amados. Tem tanta gente que não sei como é que ele consegue orar, de tanto prometer as coisas para Deus e não cumprir. E o caderno de Deus é interessante, mas a borracha do caderno de Deus é o sangue de Jesus, que é movido a arrependimento e fé. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Quem precisa melhorar mais como missionário na presença de Deus?
Eu sou o principal. Como eu preciso melhorar? Não tenho feito nada, amados. Eu não tenho feito nada. Nós vamos orar com esse propósito. Depois a gente vai orar por vários pedidos de oração. Tem várias pessoas aniversariando também. Mas eu quero orar. Eu quero que você olhe para dentro de você agora e veja o tamanho do missionário que você é. É isso mesmo. Deus está te convidando a olhar para dentro de você e encontrar o tamanho do missionário que está aí, que mora aí. O tamanho do missionário ou do impostor. Vamos orar juntos? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. E a Tua palavra nos esmerilou hoje, Pai, como o buril esmerila a prata. Senhor, nós percebemos o quão falhos nós somos, o quão pequeno, quão pouco ainda já fizemos para Ti, Senhor. Nos sentimos como Jeremias diante de Ti. Somos uma criança, temos pouca força. Nos sentimos como Isaías diante de Ti, Senhor, ao ver a Tua glória. Deus, mais fortalece, Senhor, as nossas mãos, os nossos joelhos trementes, Senhor, desconjuntados, as mãos trementes, Pai. Ó Deus, e faz arder no nosso coração esta chama, a chama missionária, Senhor, o desejo missionário, que ele não fique só nas canções, que ele não fique só nas pregações, que ele não fique só nas palavras de incentivo, ó Deus, mas que nós venhamos, Pai, a respirar missões, assim como nós dependemos do café da manhã, do almoço e do jantar, Senhor, que nós também venhamos a respirar missões, nos lembrar de missões, ó Pai, e colocar isso como prioridade para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a alcançar os países não alcançados. Nos ajuda, quebranta o nosso coração, Senhor. Nos quebranta, Pai, para missões, porque nós precisamos fazer muito mais. Oramos em nome de Jesus. Amém.